Doutor Hernando, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de recebê-lo com a salva de palmas. Fica à vontade, muito obrigado. Quero agradecer de viva voz, penhoradamente. Pronto, fica à vontade. Eu estava ali refletindo sobre os temas que foram postos, a efusividade da plateia qualificada de profissionais da advocacia, estudantes de direito, e recebi, pela palavra de amigos, alguns afagos, e recepcionado aqui mais de uma vez com aplausos. E obviamente que me ocorreu a lembrança de Dom Helder Câmara, santo padre cearense, arcebispo de Olinda e Recife, que já foi para o reino dos bons. E Dom Helder certa vez disse: estava chegando eu para uma exposição, para uma palestra. Ele era uma pessoa extraordinariamente orientada sobre as coisas de Deus, um homem íntegro, corajoso, apesar de pequeno e franzino, e tinha uma oratória extraordinária. Foi recebido com aplausos efusivos numa grande plateia, e a primeira coisa que ele fez foi elevar o pensamento a Deus e dizer: Senhor, não é para mim, é para Ti. Eu não sou a mensagem, eu sou o pequeno mensageiro, que aqui estou pela Tua vontade, pelo Teu desígnio, e não pela minha vaidade. As palavras de Dom Helder chegaram a mim nesse momento na lembrança, porque certamente estou aqui, primeiro, para revelar algo que é absolutamente verdadeiro. O importante não é o mensageiro, é a mensagem. A grandeza está na mensagem, não está no mensageiro. Também sou um aprendiz, doutor. E hoje, nessas duas perorações que antecederam a minha, eu muito aprendi. E já sairei daqui enriquecido, com novos valores, com novas informações, com um novo aprendizado. Aliás, a vida é, sim, um eterno aprendizado. Não há essa de dizer que cheguei ao ponto máximo, que já estou dominando tudo, de tudo sei, sou uma autoridade no tema, estou acima da grande maioria. Não existe isso. Não existe isso. Não há um dia da minha vida, desde que me tornei advogado, que eu não dedique meu tempo ao estudo, à leitura. O advogado é um profissional das letras, não apenas das letras jurídicas, mas das letras gerais. O advogado, sobretudo aquele que tem atuação no tribunal do júri, precisa mostrar conhecimento para além das codificações, para além do conhecimento da letra extravagante da lei. É preciso ir além, é preciso de fato, e essa advertência já foi feita aqui, e muito bem feita, ter conhecimento geral, ter conhecimento sobre as ciências afluentes do direito penal. E é aí que vamos caminhando paulatinamente para o tema dessa palestra. O advogado criminalista, ele não vai ficar retido em seus conhecimentos ao que está dito no Código Penal, no Código de Processo Penal, na legislação extravagante. É preciso que ele tenha conhecimentos de sociologia, de antropologia, de psicologia. Eu não consigo imaginar um criminalista sem conhecimentos consideráveis em relação a essas áreas afluentes do direito penal. É fundamental esse conhecimento, a ampliação do seu horizonte,
tendo acesso a obras valiosas, clássicas, contemporâneas, que vão nos dar essa perspectiva de profundidade, de conhecimento com autoridade daquilo que você está defendendo. Porque esse conhecimento é irrebatível, é indestrutível. O conhecimento que vem com a autoridade da profundidade, de quem nunca se satisfaz em ficar na superfície, de ir além, de ir mais, de procurar saber mais. E esse ponto, ele é fundamental, sobretudo com essa observância. Nós temos que estar ali, atentos a todas essas ciências afluentes do direito, todas elas. Medicina legal, antropologia criminal, sociologia, tudo mais que nos leva a essa profundidade do conhecimento que referi. O nosso tema é a vitimologia. Talvani, quando me fez o generoso convite, me indagou: Fernando, qual o tema que você acha que estaria mais adequado a uma exposição num encontro como esse que estamos fazendo, na imersão do Tribunal do Júri? Eu digo que nós precisamos falar de algo que tem sido pouco falado, da vitimologia. Nós precisamos efetivamente situá-los melhor nesse tema, na importância desse tema e na repercussão que ele tem na produção das teses de defesa. É fundamental que vocês entendam que o Código Penal brasileiro, a legislação penal extravagante, está permeada de conceitos, de diretrizes da vitimologia. É impossível você analisar a binômia criminoso, vítima, atormentador, atormentado, sem passar por essas considerações científicas da vitimologia. É fundamental isso aí. Mas eu abro parênteses na minha fala para, muito humildemente, agradecer o convite que me foi feito pelo Dr. Talvani, pelo Dr. Sandro Silva, para estar aqui, diante dessa plateia qualificada, fazendo exposição de tema que eu reputo da maior relevância. Meu agradecimento a vocês, me resgataram aí de quase uma aposentadoria, porque há muito tempo eu não estava mais frequentando a sala de aula, nem tampouco fazendo palestras. Infelizmente, a Covid andou a me maltratar bastante, causou problemas físicos que eu levei um tempo para recuperar, para poder estar de volta vagarosamente e retomando as atividades com normalidade. É pela graça de Deus que aqui estamos conseguindo fazer isso com alguma desenvoltura. Então, muito obrigado aos senhores pela gentileza da lembrança e do convite. A vitimologia nada mais é do que o estudo comportamental da vítima, sobre o aspecto sociológico, psicológico, sobre outros aspectos que a trazem para o cenário do crime como personagem da maior relevância. Aliás, fundamental, porque um crime é a binômia atormentador-atormentado. Então, é fundamental que a gente entenda isso, esse papel de relevância da vítima na consecução de um crime. E aí nós temos que fazer aqui algumas considerações epistemológicas sobre esse tema. A vitimologia, ou a preocupação com o comportamento da vítima, vem e priscas eras. Nós podemos remontar aqui ao Código de Bandu, ao Código de Hammurabi, o olho por olho, dente por dente, a vingança privada. Havia o senso de compreensão do papel da vítima nesse contexto para dizer: você tem direito de rechaçar o seu criminoso na medida do crime que ele cometeu contra você, na medida da lesão que ele cometeu contra você, que ele praticou contra você.
Então, a preocupação com o papel da vítima não é contemporânea, não é de pouco tempo, ela remonta à antiguidade, como eu disse, já referindo aqui o próprio Código de Hammurabi, o Código de Manu. Mas a abordagem científica da vitimologia foi feita no pós-guerra, Segunda Grande Guerra Mundial, através do professor israelense, advogado, que viveu exilado nos Estados Unidos, Benjamin Mendelssohn, ou numa pronúncia aportuguesada, Benjamin Mendelssohn. É ele quem faz essa abordagem científica da vitimologia, porque até então a vitimologia era tratada como um capítulo, como um apêndice da criminologia, e ele traz a vitimologia para o cenário autônomo, para dar-lhe autonomia científica e, obviamente, aprofundar os seus conceitos, difundir esses conceitos e causar enorme impacto nas legislações penais no mundo inteiro. No mundo inteiro. E a legislação brasileira não foge a esse alcance ou a esse impacto do estudo científico de Mendelssohn em relação à vitimologia. Mas isso, como eu disse, são as considerações epistemológicas sobre o tema. Uma coisa é fato: quando Mendelssohn ergue a vitimologia à condição de ciência, ele muda a percepção do papel da vítima. Não é estreitando o seu papel, mas é estabelecendo o foco principal em relação ao papel da vítima no cenário criminoso. Ele tira a perspectiva de que a vítima não vai ser o quê? Aquela a se colocar no pedestal do coitadismo. Quando você analisa de forma absolutamente polarizada os papéis cumpridos pelo criminoso e pela vítima, sendo a vítima sempre a pobre coitada atingida que nada fez para receber aquele grande mal, e o réu, aquele culpado, aquele que carrega consigo todas as culpas, como se o fato criminoso tivesse sido determinante exclusivamente do seu papel, sem que a vítima tenha cumprido nenhum papel que fosse também determinante para a consecução do crime. E aí você me diz: como assim, Hernando? Como é que eu vou poder espelhar esse teu pensamento? Não é meu, ele está sendo reproduzido. Na prática, como é que eu vejo isso? A vitimologia é base de sustentação de praticamente todas as teses que você vai sustentar no tribunal do júri, porque é impossível uma defesa completa sem que se passe pelo papel que a vítima cumpriu no crime. É absolutamente impossível. O Código Penal está emprenhado de conceitos vitimológicos, de princípios vitimológicos. Se você vai ao parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal e encontra lá uma minorante, uma causa de diminuição de pena, que diz, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, a violenta emoção que eclode, logo em seguida, a injusta provocação de quem? Da vítima. Então, a vítima está aí, nesse contexto, cumprindo um papel relevante para a consecução do crime, do qual ela leva a pior parte. A pergunta que fica: sem a provocação da vítima, nós teríamos efetivamente esse crime cometido, esse crime ocorrido? Será que, se a vítima não tivesse cumprido esse papel, o homicídio teria ocorrido? O júri precisa saber disso, o júri precisa entender isso, precisa entender que esse papel da vítima de contribuição para o crime não pode ser atribuído ao acusado, ao réu, aquele que está sendo apontado como criminoso, porque você desequilibra a relação processual entre réu e vítima, ou entre criminoso e vítima, como queiram dizer. O papel da vitimologia, nesse exemplo que eu estou dando, é de equalização desses papéis,
é de colocar em equilíbrio, não dando ao réu o que é da vítima. Aí você diz: Hernando, essa tese pode ser perigosa em alguns momentos, em algumas situações. Eu chegarei lá, no que aparentemente se transforma em perigo no seu argumento de defesa ou na construção da sua tese de defesa. Mas o fato é que o réu praticou o crime no exemplo dado, praticou o homicídio no exemplo dado, não por outra razão, porque ele foi injustamente provocado pela vítima. E essa injusta provocação certamente calou fundo no peito de quem a recebeu, para que ele pudesse, em desequilíbrio anímico, praticar o ato extremo de matar alguém, de matar o seu detrator, de matar o seu ofensor. Ofensa de natureza moral, provocação, instigando o criminoso para o crime, instigando o sujeito para o crime. É você chegar numa situação concreta, como vi, causa advogável, totalmente advogável, e com requintes, vamos dizer assim, de absurdo da situação em si, de certo nojo da situação em si. Estava um senhor com a sua senhora sentado no restaurante, fazendo ali uma refeição, quando uma pessoa, um frequentador daquele restaurante, já tocado pelos efeitos do álcool, passa pela mesa, pega no cabelo da mulher, faz uma piada de mau gosto, uma piada lasciva diante do marido, que estava ao lado dela. A vítima, que vai tombar morta com uma facada, a faca que o réu usava para cortar a sua carne, o seu alimento naquele momento, com a sua esposa, foi um instrumento do crime. Naquele momento em que o homem eclode de forma violenta, reage praticando um homicídio, ao que, pessoal? A uma injusta, a uma atrevida provocação da vítima, a uma pesada provocação da vítima. E aí fica a pergunta: foi legítima defesa? Ele, particularmente, não sofreu nenhum ato agressor. A mulher não teria, em tese, sofrido um ato de agressão, senão a sua moral, a sua dignidade, aquela investida ousada, atrevida, desrespeitosa, lasciva. E o marido reage violentamente a isso. A pergunta é uma só: como não deixar claro isso para o júri? Como não mostrar para o júri, através desses princípios que marcam a essência da vitimologia, o papel efetivamente que a vítima cumpriu no crime do qual ela levou a pior parte? Se ela foi o agente determinante da sua própria desgraça, do seu próprio fim. E aí que você começa a entender, um exemplo simples, embora num caso concreto, o papel efetivo que a vitimologia cumpre como base de sustentação de muitas teses defendidas no tribunal do júri. Não dá para falar na excludente de antijuridicidade da legítima defesa sem ter em mente a vitimologia. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual iminente, a direito seu de outrem, a direito próprio alheio. Injusta provocação de quem? De quem? Da vítima. Ela como fator, aliás, injusta provocação, perdoe-me, injusta agressão. Agressão da vítima. Da vítima que vai, num caso de homicídio, tombar morta, numa ação de defesa ao seu bem jurídico. E legítima defesa é exercício de autotutela. De autotutela. Está na lei como discriminante, mas é exercido ali como autotutela. É um direito que você tem de defender o seu bem jurídico de uma agressão injusta.
E como você vai situar essa tese para o conselho de sentença, se não dizendo ao júri, deixando claro para o júri, o papel definitivo que a vítima cumpriu para a consecução do crime, a colaboração que ela deu para aquele fato que deixa de ser criminoso no momento em que a tese da legítima defesa é acolhida. Mas esse acolhimento vai decorrer fundamentalmente de quê? Exatamente da base que você constrói para explicar a legítima defesa, para dar à legítima defesa a perspectiva de que, em casos assim, a vítima tem fator determinante para a ocorrência do fato. O professor Mendelssohn ocupou-se, nessa abordagem científica que eu referi, em fazer a tipologia das vítimas. Quais são os tipos de vítimas que você vai encontrar no processo penal? Você tem a vítima totalmente inocente, que ele chama de vítima ideal. Aquela que não deu absolutamente nenhuma contribuição para o crime do qual ela foi vítima. Aí nós vamos falar de uma pessoa que foi vitimada por bala perdida. Qual foi a contribuição que ela deu para o sinistro que lhe vitimou mortalmente? Para o fato criminoso que lhe vitimou mortalmente? Nenhum. É a hipótese que se encaixa perfeitamente, a ideia da vítima totalmente inocente, aquela que não deu contribuição alguma para a consecução do crime praticado. Existe a vítima menos culpada do que o criminoso, menos culpada que o agente criminoso. E aí eu vou entrar numa seara polêmica de exemplos que podem gerar algum desconforto. Mas entendam bem, se eu vou perambular pelo centro da cidade de Fortaleza, às 11 horas da noite, ostentando joias e coisas do gênero, o que é que eu estou pedindo? Embora não tenha, eventualmente, no momento, a consciência disso, eu estou pedindo para ser abordado por um criminoso. Eu estou pedindo para ser roubado. Não de forma consciente, mas eu estou me colocando numa situação em que contribuo para a ação criminosa daquele que vai me ver desfilando às 11 horas da noite na Praça José de Alencar, ostentando ouro. Você diz, Hernando, isso precisa ser analisado num contexto concreto do processo? Claro que sim, o comportamento da vítima é um fator determinante para a ocorrência do fato delitivo. Mas na hipótese em que o professor Mendes classifica como sendo a vítima tem aí, ela é menos culpada do que o criminoso, mas ela tem alguma parcela de culpa sobre o crime praticado. A imprevidência dela em sua conduta, no ambiente, no contexto, acabou gerando, ensejando o crime do qual ela foi vítima. Ah, mas você quer dizer o quê? Que eu não tenho a liberdade de usar o que quero, aonde quero? Claro que você tem. Claro que você tem. Mas como tudo na vida, as coisas são óbvias. Atos, consequências. Atos e consequências. O exemplo fica ainda um pouco mais polêmico quando eu reporto ambientes que são frequentados eminentemente por homens, onde vão mulheres usando trajes, roupas mínimas, ou que expõem mais o seu corpo. Aí você disse, Fernando, peraí, esse exemplo ele é para lá de polêmico, porque a mulher tem liberdade de estar onde ela quiser, de usar o que ela quiser. E, obviamente, não creio que seja isso que vá se discutir aqui. Claro que não é. Nós não estamos discutindo a liberdade de fazer aquilo que você tem direito de fazer, que qualquer pessoa tem direito de fazer. Nós estamos discutindo uma conduta
que acaba sendo em um aspecto determinante de um crime. Não é para justificar o crime cometido. Não é porque isso tenha ocorrido que o crime está justificado, que aquele que o comete estará livre de uma condenação, de um cumprimento de uma pena. Mas a análise do cenário criminoso, a análise do teatro criminoso necessita fundamentalmente passar pelo comportamento da vítima e o grau de contribuição que ela tenha dado para a consecução do crime. Mas isso não tem repercussão somente numa absolvição ou numa condenação. Aliás, numa condenação, sim, no que diz respeito à dosimetria da pena. Porque se tem certo que o comportamento da vítima em algum ponto foi determinante para o crime, isso pesa na dosimetria da pena. Você tem todo o direito de me perguntar, pois prove, meu irmão, que isso pode ter algum peso favorável ao criminoso, ao réu, na hora de se dosar a pena. Todos nós sabemos que uma pena privativa de liberdade, ela é aplicada, observado o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal. Todos nós sabemos disso. O juiz, ele percorre os 3 caminhos subsequentes: fixação da pena base, consideração de atenuantes e agravantes, aliás, de agravantes e atenuantes, e depois de causas de aumento de pena e diminuição de pena, minorantes e majorantes. Só que ao fixar a pena base, o juiz deverá observar as circunstâncias judiciais que orientam esse momento, as circunstâncias judiciais que determinam a fixação da pena base. Artigo 59 do Código Penal. O juiz atender à coabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima. A dosimetria da pena passa pela consideração do grau contributivo que a vítima deu para o crime, repito insistentemente, do qual ela levou a pior parte. Do qual ela levou a pior parte. Não dá para negar as evidências, não dá para negar o impacto dessa ciência na nossa própria legislação. E como isso é relevante, como o domínio desse conhecimento é relevante na hora de se produzir uma defesa, sobretudo aquelas defesas que são formadas no tribunal do júri. Meu amigo Zé Armando da Costa Júnior chegou aqui, vai já dar o seu grande show, professor emérito, brilhante da Universidade de Fortaleza. O Armando é da minha geração, da nossa geração de advogados criminalistas. Todos nós tomamos por obrigação ler o livro de Evandro Lins e Silva, A Defesa Tem a Palavra. Aquele livro de azul desbotado, com a foto do ministro Evandro Lins e Silva segurando aqui o processo. A defesa tem a palavra. Esse caso tem tudo a ver com a vitimologia. Ele é emblemático, ele é extraordinariamente interessante para que a gente compreenda com mais profundidade o que eu venho expondo. Evandro Lins e Silva, figura exponencial da história contemporânea do Brasil. Da história contemporânea do Brasil. Piauiense que ficou radicado no Rio de Janeiro, que foi radicado no Rio de Janeiro, foi ministro das Relações Exteriores do presidente João Goulart, que sucedeu Jânio Quadros na renúncia, teve uma atuação importantíssima com Jânio, sobretudo junto aos Estados Unidos, uma figura influente no cenário político brasileiro e no cenário jurídico nem se fala. Evandro Lins e Silva foi ministro do Supremo Tribunal Federal, aposentado compulsoriamente no regime militar, porque entendia-se que ele tinha inclinações políticas mais à esquerda, tal como o próprio Jango, o João Goulart, a quem ele serviu como ministro das Relações Exteriores. Eu estou fazendo essa preleção sobre o ministro Evandro Lins e Silva, de saudosíssima memória. Tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente aqui em Fortaleza, um amigo querido de Hernando Cholima, de quem eu tive a felicidade
dada por Deus de ser sobrinho. E essa figura exponencial que inspirou toda a nossa geração, Armando, fez uma das mais belas e icônicas defesas no tribunal do júri. Isso no final da década de 70, 1979, aproximadamente isso, 78, 79. Evandro Lins e Silva defende Raul do Amaral Street, conhecido como Doca Street. Ele matou a tiros, e tiros dados no rosto, a belíssima mulher, belíssima que eu digo sobre os atributos físicos, porque esses são os mais destacados no caso, Ângela Diniz. Um crime passional, e o criminoso passional, ele é totalmente especial, ele é diferente, ele não é criminoso habitual, ele não é criminoso profissional, ele é um criminoso ocasional, e obviamente deve ser tratado com todo o cuidado que essa afirmação inspira, de ser um criminoso ocasional. O que foi que aconteceu no caso? E esse caso é uma aula, mas uma aula profunda, didática, eloquente de vitimologia. O que acontece? Doca Street abre uma relação, vamos dizer assim, com a Ângela Diniz. Ele era tido como um playboy, sujeito de boa aparência física, boa pinta, como se diz, né? E namorando uma mulher extraordinariamente bela. Ele se apaixona pela Ângela Diniz, e a paixão leva, obviamente, quando descontrolada, ao descontrole de certos outros sentimentos. Um deles, o ciúme, que é natural em qualquer relação, desde que seja uma pimenta que não arda os olhos, que não arda tanto na boca. O que é que acontece? E esse é o ponto nevrálgico da defesa de Evandro nesse caso. O Doca se apaixona pela Ângela Diniz, tem com ele uma tórrida relação, e quando eu digo tórrida, uma relação muito baseada no físico, no que causa o vício, e sentiu-se apaixonado, entregado a esse sentimento de amor, e queria ter com ela uma relação séria, uma relação de prosperidade. O problema é que a Ângela Diniz não tinha esse perfil, não era mulher de um homem só. Hernando, algum problema em relação a isso? Claro que não, filho. Já ouviu falar de livre-arbítrio? Você vive como escolhe viver. Você só assuma as consequências decorrentes das suas escolhas, mas você vive como quer viver. Livre-arbítrio, não tem nada que julgar. Não tem nada que julgar, e não é essa a ideia aqui. Ela tinha uma vida mais libertina, mais aberta, de relações em que ela poderia ter com um, com dois, com três, que chamam de menagem, um nome bonito, chique. Na minha época, garoto, isso é bacanal. É bacanal, mas arranja um nome francês maravilhoso, menagem, não sei o que mais lá. Mas o que é que acontece? Era disso que a Ângela acabava trazendo para a relação, era isso que ela acabava trazendo para a relação, contrariando naturalmente a perspectiva dele, que apesar de ser taxado como playboy, queria a qualquer custo manter com ela uma relação séria, próspera, e não conseguiu. A coisa chega a limites extremos. E o que é que acontece? Quando ele percebe que essa relação está se perdendo, quando ele percebe que o amor que ele esperava ter em retribuição da Ângela estava pulverizado em outras relações paralelas, ele perde o controle e num determinado dia saca da arma, atira na Ângela Diniz e a mata, com vários tiros no rosto. E olha que nós estamos em tempo de feminicídio. Na época em que Evandro fez essa defesa,
não existia essa figura destacada do homicídio, que é o feminicídio. Não existia. Evandro Lins e Silva leva para o júri a defesa de Doca Street. E o que é que ele defende lá? O que é que ele diz? Legítima defesa da honra. Aí você diz, mas Hernando, que tese cabulosa é essa, meu irmão? Uma tese dessa hoje não vinga. Ela seria a mais incorreta possível no júri em tempos de feminicídio, em tempos em que há uma preocupação absolutamente justificável e importante de proteção da mulher, de uma legislação ativa quanto a isso, que se diga Lei Maria da Penha. Essa tese nos dias de hoje seria uma estultice. Mas Evandro usa essa tese na defesa do Doca com o único objetivo de mostrar: foi ela quem o levou ao ato, foi ela quem o conduziu ao extremo. Palavras dele, Evandro, defesa dele. Mas por que o fez? Porque ela estava tripudiando com a sua conduta exatamente sobre o amor sentido por aquele homem em relação a ela, sobre as pretensões daquele homem em relação a ela. É claro que eu não estou aqui dizendo com o brilhantismo da fala de Evandro Lins e Silva, que chegou na abertura do júri, foi fazer o júri em Cabo Frio, e ele vem conquistando o júri já com essa introdução, com essa saudação, vindo das plagas do norte, passando pelas águas de Cabo Frio. Aqui aportei para o cumprimento da missão, aqui recebi o meu batismo, foi a minha pia batismal, ao invés dos santos óleos, as águas do mar de Cabo Frio. E ele começa assim o júri, e ele começa exatamente nesses termos, com todo o seu poder retórico, com toda a sua capacidade de convencimento, e convence o júri de que aquela mulher, da forma como agiu, conduziu o réu ao ato extremo de matá-la. Hernando, essa tese hoje vingaria. Evandro descesse do céu para defender a mesma tese hoje, ele perdia de 7. Não vingaria, mas vingou. E entra aí um aspecto importante, e toda essa perspectiva está entranhada nas noções mais importantes de vitimologia. Existe nessa perspectiva um outro contexto que nós não devemos apartar. Em nenhum momento devemos esquecer. A vitimologia não quer outra coisa senão sopesar o comportamento da vítima na consecução do crime. O que a vítima fez ou não fez para receber o destino que recebeu a partir da ação do seu criminoso. O que ela fez de determinante para ser vítima? Eu saio do caso de Evandro e venho para um caso concreto advogado por mim. Crime passional. Vou fazer a defesa do réu. Eu chego num tribunal totalmente antipático ao réu e ao seu advogado, que é quem o representa diretamente. Porque a antipatia que se dá ao réu se dá reflexa ao advogado. O advogado criminalista padece com isso. Padece muito com isso. Chego para fazer a defesa e entra um ponto. Mas esse ponto é apenas para realçar a verdadeira compreensão da tese defendida por Evandro, nesse caso absolutamente destacado dos anais do judiciário brasileiro. E vou desenvolvendo a tese de defesa de um homem que, a pedido da própria mulher, havia entrado num PDV, plano de demissão voluntária, desses bancos públicos. Ele não queria sair, mas a mulher insistiu: saia, vamos montar um negócio com o dinheiro que você receber. Ele saiu, pegou o dinheiro, montou um negócio, contratou um contador. Esse homem provado dos autos era um homem de conduta reta como pai, como marido, apaixonado pela sua esposa, pelo seu lar, pelaquela construção ideal de família que cada um tem. Não estou dizendo que ela existe, mas cada um tem a concepção ideal de família na cabeça, e ele tinha dele. O que é que aconteceu? Determinado efetivamente a montar um negócio
que a mulher queria, ele pega num determinado dia, numa situação constrangedora de flagrante, a mulher com o contador que ele havia contratado. Qual foi o desfecho disso? Tiros e morte dela, da mulher. Mas outro caso, e aí você diz o seguinte: Hernando, só tem casos passionais de homem matando mulher? Não, tem o contrário. E tem aqui no Ceará, e tem um famoso, que eu vou resgatar para vocês. Depois eu posso muito bem lhes dizer, abrindo um parênteses na fala, que você leia Laércio Pellegrino, grande advogado criminalista fluminense, que você leia Heitor Piedade Júnior, que você leia Stekozovski, que você leia Edgar de Moura Bittencourt, porque todos eles escreveram profundamente sobre vitimologia. Vamos dizer melhor do que eu estou dizendo, o que significa tudo isso. Eu fui para o júri, dentro desse cenário, fazer a defesa. Eu preciso me disciplinar em relação ao tempo. Quando chego para ouvir a fala da acusação, eu vejo que há ali muito mais do que uma acusação. Há uma destilação de ódios que para mim é sempre incompreensível, porque mostra que a pessoa não entende perfeitamente o drama humano que está sendo posto ali para julgamento. Um julgamento não comporta ódios. Você precisa ter racionalidade sobre aquilo que vai dizer, sobre o que vai defender, precisa conhecer os meandros do caso, precisa passear por todas essas ciências afluentes do direito penal para entender por que aquela situação chegou àquele ponto, e não simplesmente levar conceitos prontos ou preconceitos prontos e destilá-los, fazendo aquela coisa de, como é que chama hoje, a moçada chama hoje, de internet, lacração. Vamos lacrar no júri. E o que é lacrar no júri? É falar aquilo que todo mundo está falando, que todo mundo está dizendo, no raso de especulações finas, baratas, e não na pura ciência que envolve todo o estudo da matéria penal. No raso. E o promotor me advertiu quando eu fui começar a minha fala: olhe, doutor Hernando, o senhor que não me venha com essa história de que o réu matou por amor. Mal educado, eu mal havia começado a fala, não pediu nem a parte. Não me venha com essa história de que o réu matou por amor. Eu digo, eu não seria tão vil, excelência. Eu não seria tão raso, tão superficial. Eu não estou aqui para dizer aquilo no qual eu não acredito. Ninguém mata por amor, mas mata por não saber amar. Mata por não saber amar. Senhor promotor, todo ser humano carrega consigo uma reserva de amor que é inalienável. O senhor a conhece por amor próprio. Por amor próprio. Em nenhuma relação humana você pode se despir desse amor. Você pode abandoná-lo. Você pode entregar nas mãos de uma pessoa, por mais que você diga que essa pessoa é o grande amor da sua vida, é a razão do seu viver, é o ar que você respira, é a comida que você come. Isso, honestamente, não existe sem que depois aconteça um verdadeiro drama, uma verdadeira tragédia. Hernando, onde você quer chegar? Eu quero chegar num ponto muito simples. Quando você se despoja da sua reserva de amor, do seu amor próprio, você está indefeso. Você derrubou todas as suas defesas. Você perdeu a sua imunidade para a desgraça que se anuncia. Um homem, quando se entrega à relação à mulher, e uma mulher, quando se entrega a uma relação amorosa a um homem,
deve manter preservado o seu amor próprio, porque é Ele que vai te dar senso na hora em que a situação estiver degringolando. Nós tivemos recentemente aqui no Ceará uma tragédia que está estampada nos jornais, de uma jovem de vida promissora que foi assassinada pelo seu namorado, pelo seu companheiro, enfim, que depois praticou suicídio. Vocês não achem que isso não dá sinais, porque dá sinais. Sinais fortíssimos, sinais evidentes. Isso tudo tem a ver com vitimologia. Isso tudo tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Porque você percebe o seguinte: não existe relação que se paute no desrespeito, na desconsideração, na ofensa daquilo que a sua pessoa, ou daquilo que a pessoa que você diz ser o grande amor da sua vida, deseja, espera de você. Relacionar-se com alguém é ceder. Relacionar-se com alguém é entender que do outro lado não está um projeto de perfeição, está um ser humano que tem defeitos, que tem dificuldades e que precisam ser compreendidas para que essa relação flua com inteligência, com maturidade e que ela vá assim se perpetuando no tempo. Mas o que é que fez, remontando o caso do Doca, o caso defendido por Evandro, o que foi que fez o Doca Street? O que todos os criminosos passionais fazem: entregam a sua reserva de amor próprio nas mãos dos outros. Sem essa mulher eu não vivo. Que conversa é essa, rapaz? Que história? Sem esse homem eu não vivo. Que conversa é essa, meu irmão? Vou recorrer de novo à linguagem da nossa juventude. Andou a fila, malandro. Andou a fila. Próximo, pega a fichinha, caminha. Quando esse amor que você busca, que é aquele em que você diz: é isso mesmo que você tem para mim? É esse o ponto que você me oferece? Daquilo que eu estava imaginando ser o doce mais gostoso do mundo? Não quero, não vou, estou pulando fora, hora de dar tchau. Bye bye. Quando você perdeu isso, porque despiu-se do seu amor próprio e vê naquela pessoa proprietária de tudo que você tem, amigo, você está perdido. O roteiro final te leva à tragédia, te leva a esses crimes passionais que se repetem efetivamente na legislação, na prática do nosso judiciário, nos processos que abarrotam os tribunais do júri. Aí você diz: Hernando, aonde está a vitimologia nisso aí? Aonde está a vitimologia nesse contexto? Quando você assume uma atitude que vai levar ao exaspero aquele com quem você está, sem ter a percepção ou negando as evidências, o que é pior de tudo isso, é óbvio que a tragédia vai bater à tua porta. É óbvio que vai bater à tua porta. Não há relação dessa natureza que não dê os seus sinais de fracasso, de morte. E se você não tiver a capacidade de percepção, porque está insistindo em algo que já não existe mais, pode ter certeza, o final da história pode carregar uma tremenda de uma tragédia, como visto agora há pouco. Você diz: Hernando, você falou de um caso que houve aqui, Maria da Soledade Paulino de Lima. Nunca esqueço desse caso. Década de 90, uma empregada doméstica vivia uma relação abusiva com o companheiro. Uma mulher humilde, de pouca instrução, vivendo sob o jugo violento de um celerado. Chegou um ponto em que essa mulher, não suportando mais os horrores dessa relação, mata o marido, companheiro dela, esquarteja-o, pega os pedaços, bota numa mala e guarda embaixo da cama. Claro, foram indagar mil coisas sobre a sanidade mental dessa mulher.
Mas eu não quero discutir se a Maria da Soledade estava sob o domínio pleno de suas faculdades mentais, ou se era uma mulher expressando em ato concreto os horrores que ela viveu de uma relação abusiva. Posso julgar. O fato é que a defesa de Soledade não seria feita senão pela vitimologia, senão pela compreensão aos jurados, que aquele ato extremo, aquele ato de configuração barbárica, de matar, esquartejar um ser humano e guardar os seus pedaços numa mala, colocando-os embaixo da própria cama, do próprio leito, seria resposta a uma vida de violência sofrida, seria resposta a uma vida de massacre físico, psicológico, moral, emocional sofrido. Apenas para deixar claro que o júri precisa saber disso. O júri precisa ter essa compreensão, precisa ter essa visão, precisa entender o que foi que o réu fez, em resposta ao que a vítima fez. Qual foi o papel da vítima na consecução do crime? Porque não vamos ficar assim. A monstra, o coitado, o monstro, a coitada. E não é assim. Eu já disse, um dos papéis importantes da vitimologia é retirar a vítima do pedestal do coitadismo. Não tem nada disso. Você vai ter crimes contra a vida em que a vítima não dá nenhuma contribuição para o seu criminoso? Claro que vai. Nós temos homicídio, induzimento de instigação auxílio ao suicídio, aborto e infanticídio. Qual é a contribuição que um feto dá para a eliminação da sua vida? Que um nascituro dá para a destruição da sua vida? Qual a contribuição? Nenhuma. Mas no homicídio o comportamento da vítima está na letra da lei. É causa de diminuição de pena. É minorante, parágrafo 1º do artigo 121. É violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Não dá. Eu digo a vossas excelências, sim, porque não tratá-los assim, embora eu não goste muito dessas formalidades. Mas eu digo às senhoras e aos senhores que nenhuma tese de defesa, e aí eu posso ir um pouco além do tribunal do júri, nenhuma tese de defesa se sustenta no raso de argumentações que não estejam baseadas em conhecimento científico puro. É uma ilusão. É uma ilusão você chegar e achar que a sua defesa tem substrato, quando você relega ao plano da indiferença essa pequena coisa que eu acabei de afirmar, pequena coisa de grande consequência, obviamente, que eu acabei de afirmar. Não existe defesa sem profundidade técnica, científica. Claro que você não vai levar todo o seu tecnicismo para o tribunal do júri, porque o tribunal do júri é a linguagem do povo. O tribunal do júri fala pelo povo. O tribunal do júri é o povo soberano decidindo. A conversa lá é outra. E ela precisa ser contextualizada com didática, mas de forma a compreender, dentro do nosso tema, escravizado pelo nosso tema da palestra, que a condenação do réu não vai ser justa se ela não estiver compensada das contribuições que foram dadas pela vítima. A defesa não será profícua, a defesa não será digna de reconhecimento e aplauso se não tiver efetivamente caminhado por essa compreensão de que o comportamento da vítima para a consecução do crime é fator determinante do deslinde da questão. Doutor Talvani, eu tenho quanto tempo ainda? Isso é uma dilação probatória. Hernando, na teoria eu vou ter que ler os livros que você indicou, claro que você tem. Vocês sabem há quantos anos eu estudo Freud? Há quantos anos eu leio Freud? Há 20. Eu leio Freud há 20 anos, ainda não terminei. Você disse, que obra é essa? A obra completa de Freud.
Há 20 anos eu estou lendo e eu não terminei, porque eu vou e volto. E quando eu gosto, eu volto mais de uma vez. Exatamente porque em Freud eu vou ter a capacidade de compreender situações que massacram o banal, que massacram o discurso pronto, o lugar comum. Se quer perder um júri, meu irmão, se entregue na defesa ao lugar comum, ao discurso pronto, barato e raso. Advogado criminalista, e eu tenho que dizer isso para vocês, precisa ter cultura, precisa ter conhecimento, precisa ter postura, e se impor não pelo grito, mas pelo conhecimento, porque o conhecimento forte e evidenciado, ele cala, ele rende, ele capitula, e é isso que pesa no exercício da sua profissão. Você pode escolher e não tem meio termo. Ou eu sou um advogado desse calibre, ou então eu sou mais um, caminhando por aí. Tangido como gado. Essa diferença, eu entendo que um encontro como esse vai cumprir fundamentalmente essa missão. Hernando, você faz o que da vida? Qual é a diversão? Eu elegi uma para mim. Eu não tenho vida social. Eu gosto de andar nos cantos, eu não tenho vida social. Sabe qual é o meu prazer? Ler. Estar dedicado a isso todo santo dia. O quarto que eu tenho na minha casa está repleto de livros por todo lado. E nenhum enfeitando prateleira. Todos são lidos. Mas por quê? Porque ali está o prazer e a necessidade. É você chegar e saber que o promotor se preparou mais do que o normal para poder atuar contra você. E isso não se trata de exercer a vaidade, porque a vaidade é um sentimento pequeno. Não há sentimento que me intimide mais do que esse. Porque no dia em que me vejo vaidoso, me vejo perdido naqueles limites que eu acho que alcancei e que na verdade estão muito distantes de mim. Muito distantes de mim. Eu prefiro o dilema socrático. Só sei que nada sei e vou continuar assim. Vou morrer e não vou adquirir todo o conhecimento que eu desejo. Isso me aflige. É por isso que quanto mais me aflige, mais eu leio, tentando entender coisas que me inquietam a alma, mas eu sei que não vai dar tempo, eu não tenho vida suficiente para isso, porque o conhecimento é infinito. Mas mesmo na infinitude do conhecimento, você deve buscar ter o necessário para poder exercer a tua profissão com grandeza. E para ser grande na profissão das letras, você tem que ler, você tem que papirar, você tem que estudar. Você não pode desconhecer coisas importantes que foram ditas aqui. Não pode desconhecer. Você tem que ir atrás disso. É para isso que serve um encontro maravilhoso como esse. Rapaz, eu peguei a dica com um cara ali. Eu fui ali numa palestra e o cara falou de vitimologia e eu ainda não tinha atentado para esse tema. Vai lá dar uma estudada. E vocês vão perceber o tamanho do horizonte que se abre no teu argumento, na tua fala, na construção da tua defesa. Não vai cair nessa de jornal, de que a vítima é coitadinha, de que nada fez para merecer a desgraça que sofreu, que lhe foi imposta. Não vai nessa, meu irmão. Porque a primeira coisa que vai te abater é o sentimento da vitória. É o primeiro que cai. Não, está todo mundo falando, a imprensa está batendo, estão massacrando o réu, estão fazendo horrores. Nessa causa aqui é causa perdida. Não existe causa perdida. Não existe causa perdida. Existe ânimo perdido. Você pode perder a esperança, você pode perder o ânimo, mas isso é o que te pertence. A causa só se perde diante do teu estado anímico como profissional. Quando eu fui estudar vitimologia, criminologia, quando eu resolvi escolher na minha vida, me debruçar sobre os livros e pensar o seguinte: se eu vou ser advogado, e se essa profissão é das letras, eu não posso entrar na delegacia e falar flagrante.
Eu não posso. Eu não vou ter respeito de ninguém. Ninguém. O que é que no final das contas eu fazia? Fórum Clóvis Bevilacqua da Praça da Sé. Esse aqui também fazia. Estava lá, Fórum Clóvis Bevilacqua da Praça da Sé. Senta aí, vamos assistir júri. Quem é que a gente ia ver na tribuna do júri? As figuras venerandas da advocacia do Ceará: Raimundo Evaldo Pontes, Hernando Shoa Lima, Antônio Jurandir Porto Rosa, Francisco Cleiton Pessoa de Queiroz Marinho, Zé de Deus, Geraldo Saraiva. Sentar e ouvir esses caras era um deleite. Mas sabe por quê? Porque cada defesa era feita com esse nível de profundidade que eu estou dizendo a vocês. Advogados que tinham conhecimento científico, advogados que estavam ali convencendo o júri, não apenas pela letra da lei. E eu até tenho a impressão de que a letra da lei é o que menos convence o jurado, porque é o que ele menos conhece. É o que ele menos conhece. O argumento que comove, que arrebata o júri, é o argumento que lhe traz para a realidade que viveu o réu, a realidade que permeou a vida da vítima. É isso que o júri vai entender. Eu chego para o conselho, todo cheio de empáfia, e reproduzo na literalidade o artigo 25 do Código Penal. Entende, sem legítima defesa, que usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, ato iminente, a direção de outro. O cara diz: ixi, rapaz, esse advogado sabe tudo, está com a letra da lei na cabeça, conhece o Código Penal todo. Na prática, o jurado que está te ouvindo, ele não está assimilando nada que o conduza ao convencimento da tua tese. Então, esse é o ponto fundamental do nosso debate. Esse é o ponto que eu trago para instigá-los. Mas não é só vitimologia, não. Criminologia. Eu fui ler os italianos, Enrico Altavilla, Enrico De Nicola, Enrico Pessina, Enrico Ferri, o pai da sociologia criminal. Altavilla tem psicologia judiciária. Anote se você quiser anotar, porque isso é uma dica valiosa para um criminalista. A psicologia criminal de Enrico Altavilla é livro para você ter na tribuna do júri, em qualquer trabalho que você realizar. Porque ele fala do réu, ele fala da vítima, das testemunhas, testemunha prostituta, testemunha menor. Ele fala de todos os personagens que chegam ao processo criminal, indicando ali toda a sua engenharia psicológica, as suas motivações para prestar um depoimento falso, um depoimento claudicante, para essa série de questões. Então precisa ler isso aí. Precisa ter esse conhecimento já advertido pelo nosso querido amigo. É absolutamente necessário. E a vitimologia está nesse meio. Qual foi a grande virtude de Mendelssohn, que eu falei para vocês? Abordou cientificamente a vitimologia. Fez da vitimologia uma ciência e não um apêndice da criminologia. E transformou em tudo isso que eu procurei traduzir em alguns exemplos de natureza prática para uma compreensão melhor do tema. Não pelo tempo. Vitimologia é um seminário inteiro, não é só uma pequena palestra, é um seminário inteiro, só sobre isso. Mas eu vou encerrar, Talvanes, que você me deu aí uma prorrogação, fruto da sua enorme generosidade, lembrando o professor francês Vasile Stêncio. Ele criou o slogan da vitimologia. Vocês vão entender no que ele disse tudo aquilo que eu já disse antes, e muito melhor. Esse homem é extraordinário, porque ele tem o poder de síntese, de pegar uma ciência e transformar o seu sentido numa frase que é o slogan. Vasile Stêncio, senhoras e senhores, para terminar, diz da vitimologia: se nem todos os réus são culpados, também nem todas as vítimas são inocentes. Doutor Hernando, ouvir o senhor é a mesma coisa de ouvir música clássica, é muito gostoso, é muito lindo, né? Eu gostaria de agradecer
mais uma vez a Vossa Excelência pelo comprometimento, pela entrega. Doutor Hernando, é disso que eu estou falando. Não é de uma foto de um avião, de um carro que as pessoas publicam em rede social ostentando uma intelectualidade que na verdade é só uma grande mentira. Eu estou falando é disso, conhecimento substancioso. E a advocacia cearense, eu já andei anunciando aí que é a maior do Brasil. Algum dos senhores tem dúvida disso ao ouvir o doutor Hernando Shoa, sobrinho? Mais um aplauso aqui, porque realmente meu ilustre amigo, muito obrigado, viu? Tudo de bom. Inclusive essa palestra, desde já eu estou pedindo autorização para estar sendo tudo filmado para colocar no YouTube, tá bom? Eu entrei pensando em Dom Helder e vou sair pensando nele. Não é para mim. Esses aplausos são para vocês que estão aqui buscando esse conhecimento, buscando crescimento. Na verdade, dignos de aplauso são todos aqueles que buscam através do conhecimento crescer e servir. A nossa profissão é missionária. É missionária. O sentido da missão está muito antes do que qualquer coisa. Nós vivemos para resgatar vidas. É para isso que nós vivemos como advogado. É isso que nós devemos carregar no nosso coração. Esse deve ser o nosso maior anseio. Salvar vidas, resgatar vidas. Essa é a nossa grande responsabilidade. Então, esses aplausos verdadeiramente são para vocês. Repito, o mensageiro é bem pequenininho. Talvez a mensagem seja e se torne através de vocês, da difusão delas, grandiosa.